Olá, pessoal. Garbosa News para você nesta manhã do dia 3 de abril, aqui em São João Nepomuceno. Estou aqui com o pré-candidato Roberto Tomásio, Beto Marreco, que está se preparando para as eleições de 2024. E, Beto, primeiro, bom dia, um especial dia para você e para todos vocês que nos assistem. Vamos conversar um pouco sobre os boatos que estão saindo. É boato mesmo? É verdade? A gente gostaria de saber se é boato, se é verdade, porque esses assuntos têm que ser esclarecidos. E ninguém melhor do que você, a fonte, para poder revelar. Ô Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado, sempre solícito, e é uma grande oportunidade eu estar aqui tentando esclarecer qualquer dúvida, qualquer divergência que haja na cidade. Esse momento político as pessoas estão bastante envolvidas, as pessoas estão começando a se colocar de um lado, de outro, e muitas das vezes os líderes de lados opostos não têm um padrão de conduta parecido com o nosso, estimulam boatos, falácias, fake news, etc. e tal. E é sempre um prazer estar aqui para tentar esclarecer tudo da minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida política, ideológica, inclusive, né? Eu acho que isso é muito importante, que o candidato se exponha, para que as pessoas o conheçam, caso venham ter nessa pessoa uma opção de voto futura, né? Então, antes da nossa conversa, Beto, tem uma loja que é a Lucy Lucy, né? Esse presente aqui, por exemplo, é feminino. Vou te dar uma amostra aqui, você vai levar para a pessoa que você... Minha esposa. Então, se ela gostar, ela vai lá no Shopping Aliança e vai comprar, né? E esse daqui é masculino, né? Então, tá aí o feminino, que é o Femme, e o masculino, Silver Sand, né? Ali na Lucy Lucy, ali no Shopping Aliança. Então, fica aí a dica, o seu também, né? Se gostar... Muito obrigado. Passem lá no Shopping Aliança e comprem o perfume. O odor é maravilhoso. Então, tá aí. Ô Beto, então vamos lá. É verdade que você está sendo processado? É verdade que você está inelegível? É verdade que você não vai concorrer às eleições? Então, Paulo, entremearam verdades com fatos falsos. Que eu sou inelegível é fake news, eu não sou inelegível, que eu vou me candidatar é verdade, estou fazendo todos os preparativos, mas eu, durante a minha vida como advogado, principalmente de órgãos públicos, eu falo, às vezes eu me confundo, né? Mas passei por mais de 170 prefeitos, mais de 150 prefeituras, eu colhi 3 processos na minha vida, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, e o que me traz aqui hoje, principalmente, é um deles, né? O meu escritório e a mim foram questionadas as formas através das quais o escritório foi contratado, né? Teve aqui em São João Nepomuceno um processo interposto pelo município contra mim, em Rio Novo, recentemente, foi pela promotora de justiça de lá, em Pirapitinga, que é um processo que está mais avançado, e é o que eu tenho acompanhado, e muitas das pessoas que votam em mim que tem comigo simpatia pela minha caminhada, tem me alertado, trazendo a mim a cópia da sentença desse processo que está circulando aí aos 4 cantos de São João Nepomuceno, que traz muita intranquilidade, né? Só já adiantando, antes de falar propriamente do assunto, a inelegibilidade de candidatos só ocorre quando há um pronunciamento de um órgão colegiado. Isso está aí disposto na Lei Complementar 64. E se tiver qualquer advogado, jurista ou pessoa dizendo que eu sou inelegível, eu posso dizer que essa pessoa não conhece adequadamente a legislação. Eu não tenho nenhum pronunciamento de órgão colegiado dizendo que eu não sou candidato. Mas há sim um processo que foi julgado procedente, oriundo da comarca de Pirapitinga, questionando a minha contratação, que foi objeto de recurso e está para ser julgado junto ao tribunal. Esse é que é o objeto de inquietação da maior parte das pessoas. Vai ser julgado quando? A previsão, ele seria julgado dia 22 de abril. A previsão dada pelo tribunal é do dia 7 de maio agora, do ano corrente, né? O tribunal vai dar a palavra final. Eu estava muito tranquilo, sabe, Paulo, a respeito disso. Por quê? Aí é bom esclarecer. Eu sempre me bati... para as pessoas que não sabem, eu sou advogado, e uma das
das atribuições dos advogados é agir com destemor e independência e não se subordinar a qualquer tipo de pressão. Venha ela do Estado, venha ela de terceiros. E eu sempre defendi fervorosamente, muito aguerridamente, os meus contratados, os meus prefeitos, né? Em função disso, lá em Volta Grande, havia um embate muito grande entre o prefeito, ele era um rapaz novo, chama-se Eno Galiton, apelido Eno, e o Ministério Público, porque a comarca normalmente não tinha juiz. E tinha um promotor lotado lá, e esse promotor era uma pessoa um tanto quanto árida e azeda, e fazia muitas injunções inconstitucionais, a meu ver, sobre a forma de portar da prefeitura. Quando eu fui solicitado por esse prefeito, por indicação das duas ex-prefeitas de Volta Grande, Eliana e Eli Quintão, sugeri, olha, eu conheço um advogado muito combativo, que inclusive tem uma interlocução boa com o Ministério Público. Quando cheguei lá, ele me pediu uma proposta, eu apresentei a proposta a ele, de contratação. Essa proposta passou pela Comissão Permanente de Licitação, foi dado parecer favorável pela Procuradoria do município e foi efetivada a minha contratação direta, porque a gente chama de inexigibilidade, né? Por quê? Eu normalmente não compactuo com a prática que é muito comum no interior, dos prefeitos fazerem uma licitação falsa para que eu participe já sabendo que eu vou ganhar. Isso não condiz com a minha personalidade nem com a minha integridade. Bom, em lá chegando, automaticamente eu tive contato direto com esse promotor e muitas das vezes questionei ele no gabinete, falei assim, olha, doutor, o senhor está fazendo algumas injunções aqui que, ao meu ver, são inconstitucionais. Ah, mas tem que ser assim, porque tem que ser assim. Ele ajuizou várias medidas, a maioria das medidas judiciais que ele ajuizou, tentando fazer aquilo que eu considerei inconstitucional, elas foram, num primeiro momento, deferidas pelo juiz de plantão, e normalmente não era o titular da comarca. Nós entrávamos com recurso e a grande esmagadora maioria delas eram cassadas pelo Tribunal de Justiça, convalidando o entendimento que a gente tinha declinado ao prefeito, que as medidas do promotor do Ministério Público lá eram inconstitucionais. Não vendo jeito de mais impor a opinião dele para o prefeito, o que ele fez? Ele questionou a minha contratação, né? E se eu precisar de me subverter, me vergar, promotor, juiz ou qualquer pessoa, eu não sou digno de exercer advocacia. Eu falei, não, doutor, não tem nada de irregular, não, você pode olhar aqui, foi tudo certinho e tal. Ele entrou me processando, questionando a minha contratação e não sabia que ele tinha uma proximidade com o juiz que vinha substituir. Eu pedi para produzir prova testemunhal, prova pericial, porque eu nunca tive nada para temer em relação a isso. Em todos os processos, eu sempre as minhas contratações sempre foram feitas dessa forma. O juiz, sem me ouvir, aplicou uma penalidade severa e, dentre elas, está lá escrito a suspensão dos direitos políticos. Imediatamente, eu interpus recurso para o tribunal, né? Estava tudo correndo às mil maravilhas, quando, de repente, para minha surpresa, eu comecei o tribunal, o sistema eletrônico de consulta dos processos, me permitiu ver que isso despertou muito interesse de muitos advogados, né? Tem lá acessos de 3 advogados da prefeitura, tem lá acesso de advogado que assessora uma pré-candidata, tem lá acesso de advogado que é pré-candidato. Então, isso despertou muito interesse das pessoas, presumo eu que em função da minha caminhada até então exitosa aqui em São João. E o que eles fazem? Não posso dizer que todos, mas algumas dessas pessoas devem ter pego essa decisão, que é uma decisão isolada, antes da decisão do tribunal, e distribuíram aos 4 cantos dizendo que eu estaria inelegível, quando, na realidade, eu não estou inelegível, né? Haverá um pronunciamento do tribunal, já estive com os 3 desembargadores, Caetano Levi, Raimundo, Júlio Gutierrez, entregamos memoriais para embasar o nosso recurso, que, inclusive, eu sou processado por um artigo que não existe. Uma das questões que pega lá de ordem técnica é justamente isso. Que artigo é isso? É o artigo 11, caput da Lei de Improbidade Administrativa. O promotor entendeu que eu feri os princípios da administração pública. E esse artigo ele foi derrogado como tipo, é uma questão muito técnica, né? Como tipo penalizante, né? Já tem farto entendimento jurisprudencial nesse sentido. Só que, nesse meio tempo, meus adversários exploram isso para trazer mais uma casca de banana para tentar me fazer escorregar na pré-campanha, né? E, pelo que eu presumo, em função da já
do indicativo bastante crescente de muitas pessoas simpáticas à minha vinda como pré-candidato e, eventualmente, futuro candidato e prefeito de São João. Eu acho que tem um ditado que fala o seguinte, Paulo: ninguém chuta cachorro morto, né? Então, se há essa preocupação bastante grande, eu fico, de certa forma, bastante lisonjeado, né? Porque é sinal que eu estou incomodando alguém. Eu sempre falo, gostaria muito de participar de uma pré-campanha e de uma campanha eleitoral, debatendo frente a frente com os meus opositores, inclusive sobre essas questões. Mas eu creio que os meus opositores, não vejo neles a condição, talvez, de me enfrentar frente a frente, né? Talvez por achar que eu tenho um diferencial, porque eu não estou comprando voto das pessoas, eu não estou oferecendo cargo às pessoas, eu não tenho cargo atual, nem ofereço cargo futuro a ninguém. Quando eu vier a ser candidato, em sendo aprovada a minha indicação pelo PDT, eu não vou, de forma alguma, negociar cargo. Os cargos, o secretariado, vai ser todo preenchido por pessoas qualificadas, com competência. Pode ser do meu grupo, pode ser de grupos contrários. Eu não me importo de chamar gente competente que vota em outros candidatos, desde que ela tenha um compromisso com a cidade. Então, eu não tenho essas práticas. Mas isso também não me impede de dizer que eu sei das práticas que são correntes hoje em dia, né? Eu tenho elementos que trabalham, que são simpáticos a mim, que já foram abordados, sendo oferecido dinheiro para mudar de lado, oferecendo cargos para mudar de lado, né? Isso é muito triste, muito feio. E eu queria ter só a oportunidade de disputar na minha cidade para poder tentar ser prefeito da minha cidade, porque eu enxergo maneiras de não fazer a população sofrer como sofre, como, por exemplo, na saúde, como, por exemplo, na educação. A gente está vendo que a nossa saúde está, de certa forma, doente. E eu não vejo por que esse temor tão grande de tentar inviabilizar a minha futura candidatura a prefeito dessa cidade, né? Roberto, uma outra questão também que fica... na verdade, eu quero convidar todos os pré-candidatos, estão convidados, aí já falei com alguns pessoalmente, estão todos convidados, é só ligar aqui no 99992-2333, é o meu telefone, é só ligar e falar: Paulo, eu quero aproveitar meus minutos que você tem para mim. Então, você está convidado. E a pergunta que eu quero fazer a todos são as mesmas, né? Uma delas é: Beto, partidos políticos que te apoiam, e se você é direita, esquerda, como é que está a sua situação aí? Ótima pergunta, Paulo. Inclusive, vem se adensando alguns comportamentos a respeito da minha linha ideológica. Eu nunca escondi como eu penso, em quem eu votei, como eu votei, o que não quer dizer que a minha opção importe em hostilidade a quem votou na outra opção. Eu sou um liberal, eu tenho uma linha de direita muito, muito enfática, mas eu não deixo de reconhecer alguns avanços de alguns comportamentos, como, por exemplo, eu, apesar da minha linha mais liberal, eu estou filiado no PDT, que tem uma linha de centro-esquerda, né? Existem muitos embates dentro do PDT com algumas coisas com as quais eu não concordo, mas uma das coisas que eu concordo em gênero, número e grau, foi preconizado pelo professor Darcy Ribeiro, que é educação em tempo integral, é uma bandeira que eu sempre levanto. A educação é o primeiro ponto de uma sociedade. A Coreia mudou a história dela por conta do movimento dentro da educação. O Japão mudou em função da educação. Todos os países que são desenvolvidos, eles só crescem quando a sua população é educada. E população educada é aquela que não se verga boato, como, por exemplo, dos meus adversários dizendo que eu sou inelegível, quando, na realidade, não sou, né? A inelegibilidade, volto a dizer, só quando há um pronunciamento de segundo grau confirmando a decisão de primeira instância. Então, eu não sou inelegível, né? E a educação é uma bandeira. Algumas políticas que têm um viés de centro-esquerda são muito simpáticas. Por exemplo, se a gente pensar que o SUS nada mais é do que uma política social. Ela vem da social-democracia, do estado do bem-estar social, onde cria-se um sistema de saúde que recebe, acolhe aquele que não tem condição de se socorrer do sistema privado. E, às vezes, nem contratar um plano de saúde. Então, eu sou dentro dessa linha. E tenho pessoas dentro do meu grupo que são de direita, de centro e de esquerda. Não tenho dentro do meu grupo radicais de direita, radicais de esquerda. Mas, respondendo a sua pergunta, eu votei com a direita
na campanha que teve para presidente da República. Tem pessoas dentro do meu grupo que não votaram comigo, mas que têm uma identidade de pensamento para poder administrar São João. Eu costumo dizer que nós somos a síntese da democracia, né? A gente tem dentro das nossas fileiras pessoas que se respeitam, e até nesse particular aspecto, Paulo, eu acho muito interessante passar para as pessoas. A gente combinou dentro do grupo que não falássemos nem do presidente Bolsonaro, nem do presidente Lula. Por quê? Haviam divergências entre pessoas que estavam lá dentro, e por causa disso, como a gente converge em relação a assuntos municipais, para que não fosse acentuada as diferenças de política nacional. Muitas famílias, você vai se recordar, muitas famílias se dissolveram, amizades foram desfeitas por conta do antagonismo Lula-Bolsonaro nas eleições que passaram, e continuam se acentuando. E eu continuo firme naquilo que eu penso, né? Na minha opção de voto, continuo firme. O que não quer dizer que eu enxergue nas pessoas que votam na outra opção que não é a minha, inimizades. Eu tenho que respeitar quem não tem a mesma opinião que a minha. Essa é a essência da democracia, nós convivermos com as diferenças. E é dentro dessa filosofia que a gente trabalha dentro do meu grupo. Conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, mas convergir com aquilo que nos faz unido, que é trazer para São João uma administração técnica, qualificada, que não se baseie em política de troca de apoio por cargos públicos, troca de apoio por dinheiro. Eu tenho até condição de fazer isso, mas eu me recuso a fazer. Eu acho que assim, eu confio muito no povo bom de São João Nepomuceno. Eu falo, não é possível, todo mundo fala, Roberto, você não vai colocar dinheiro seu para trazer fulano, Beltrano, de jeito nenhum. Eu não vou me submeter a isso. Isso não condiz com a minha índole, entendeu? Então eu tô apelando, eu falo sempre o seguinte, eu estou apelando pelas pessoas boas, que querem fazer uma política diferente. Ô Beto, o PT está apoiando o Beto Marreco? Não temos nas nossas fileiras ninguém do Partido dos Trabalhadores. Temos nas nossas fileiras... PCdoB? Não. Os nossos partidos são PDT, PSDB, PMN e Solidariedade. Até a propósito disso, eu me sentiria muito à vontade que no Brasil tivesse a possibilidade de me lançar como candidato independente, né? Sem esses estigmas. Por que isso não acontece? Porque a legislação é péssima. Só para você ter uma ideia, eu estou vinculado ao PDT e fui muito bem acolhido lá pela doutora Sônia e o já falecido Eduardinho, saudoso Eduardinho, que me apresentaram um deputado muito interessante, o Dr. Mário Eringer, que nos dá segurança para que eu possa vir como candidato a prefeito de São João Nepomuceno. Para você ver, Paulo, várias foram as pessoas que procuraram o Dr. Mário para tentar tirar o partido da gente, para que eu não pudesse vir candidato. Então, assim, as dificuldades que alguns grupos políticos estão impondo para mim vão desde conseguir um partido para poder me lançar como candidato, espalharam diversos boatos, como, por exemplo, um absurdo, que eu não sou daqui, ele foi superado, né? Que eu não fico aqui, eu tenho um escritório, tenho minha casa aqui, tenho casa em outro lugar, no domicílio em Juiz de Fora, em São Paulo também, porque eu vivo da minha profissão, eu não sou político profissional, que eu vou desistir, eu não vou desistir, e agora que eu sou inelegível, eu não sou inelegível. Eu quero saber, desculpe, Paulo, qual vai ser a próxima? Já me falaram também que eu sou viciado em jogo, eu queria até deixar bem claro. Você joga, Beto? Jogo sinuca, buraco todo final de semana lá na Dessan. Inclusive, é muito comum, alguns outros políticos, que eu vou me permitir não citar, porque pode ficar chato para eles, a gente joga buraco lá todo final de semana, lá na Dessan, do Vicente Despoio. Adoro jogar buraco, aprendi com a minha avó, né? Pontinho, biriba, pôquer, adoro jogar também, mas nada que fuja do normal, não sou viciado. Eu tenho um vício na minha vida, Paulo. Aliás, talvez dois. Sou viciado em Coca-Cola. Já tentei me libertar da Coca-Cola, mas não consigo. Eu estou com mais de 30 quilos aqui, acho que por causa do refrigerante, né? E um vício também, ser firme nos meus propósitos e não subverter os meus valores. Esses são os meus vícios. Retidão, por exemplo. Então quer dizer que, por enquanto, Beto Marreco
Está na corrida? Estou, e por sempre, né? Então não é por enquanto, é sempre. Não, é por sempre, eu chego lá. Eu, até pegando um gancho na sua pergunta, vai haver um julgamento dia 7 de maio, que eu estou bastante convicto, esse processo, esse absurdo que foi feito aí lá em Pirapitinga, vai ser superado. Já entreguei os nossos memoriais a todos os desembargadores, fui muito bem recebido lá, estou representado por um grande advogado, Dr. Júlio Maciel. As nossas bases são muito sólidas e eu tenho talvez algo que pesa em meu favor. O meu índice de reforma de decisões absurdas e decisões que são contrárias aos meus clientes são gigantescos no tribunal, superam 90%. Vou até fazer um merchandise aqui. Lá na Tomás Mendonça Miller de Guedes, que fica na rua Duque de Caxias 77, nós somos advogados combativos. E não é promotor, juiz, qualquer autoridade que vai fazer eu me vergar, tirar a minha independência enquanto advogado. Se eu fizer isso, eu tenho que mudar de profissão. Né? Beto, então, para encerrar aqui, suas palavras finais, suas considerações finais aí. Ô Paulo, agradecer a você a oportunidade, o canal sempre aberto para esclarecer, dizer que, se quiserem, se me convidarem para programas de rádio, televisão, de outros canais de comunicação de São João, estou sempre aberto para esclarecer. E se houver mais algum boato, por favor, pode perguntar para mim. Entre em contato comigo, que eu estou pronto para esclarecer, para acabar com isso. Por quê? Eu só quero disputar o seu voto futuramente. É só isso que eu quero, que eu peço. Eu não quero denegrir meus adversários, eu quero discutir política pública e, enfim, ser uma opção de voto para o São Joanense futuramente. É só isso que eu peço. Obrigado, Beto, pelos esclarecimentos. Fica aí todos os pré-candidatos, todos os candidatos futuramente também, né? Todos vocês convidados a vir aqui no Garbosa News e deixar aqui o seu livre pensar. Beto, muito obrigado. Sucesso. Paulo. Um abraço.